crianças! Como é que vocês estão? Estão em casa, se cuidando, estão bem? Acho que talvez vocês estejam com a mesma vontade que eu. Vontade que isso tudo passe logo pra gente voltar para aqui pra igreja. E aí, estão? Eu acho que sim. Estou morrendo de saudade de vocês. Mas, enquanto a gente ainda não pode se encontrar aqui, eu trago hoje mais uma lição. Combinado? Vamos agora chamar papai, mamãe, quem vai ficar nesse momento com você, para que seja um momento legal, um momento em família, que vocês possam aprender juntos sobre o Senhor. Vai lá, chama que eu estou te esperando. A gente vai começar orando. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada por este dia. Muito obrigada porque sabemos que o Senhor está com a gente em todo momento e o Senhor cuida da gente. Nos abençoa nesse momento em que a gente vai aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que nossos corações possam estar prontos para receber a Tua Palavra. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Então, eu vou começar a lição de hoje fazendo uma pergunta. Você sabe o que é um milagre? Sabe? Pensa, dá tempo, vai, pensa. Pergunta aí para a mamãe se ela sabe o que é um milagre. Quando a gente pensa na palavra milagre, a gente pensa assim, algo diferente, não é verdade? Algo sobrenatural. Pois é. A Bíblia está cheia de histórias de milagres, desde o Antigo Testamento. Pois é, hoje eu vou contar para vocês a história de mais um milagre. Talvez vocês até já tenham escutado essa história, mas o que eu quero mesmo hoje não é só contar o que aconteceu, como foi que aconteceu. Eu quero aproveitar essa história para a gente pensar um pouquinho sobre quem é Jesus. E aí, vocês topam isso comigo? Vamos lá? Vamos aprender mais um pouquinho? Jesus, ele estava o dia inteiro à margem de um grande lago, ensinando e falando de Deus para várias pessoas, muitas pessoas mesmo. Esse lago era tão grande, mas tão grande, que chamavam esse lago de Mar da Galileia. Chamavam até de mar, imagina, de tão grande que esse lago era. E aí muitas pessoas estavam lá para ouvir Jesus, os discípulos estavam lá com ele. Só que Jesus ainda tinha o objetivo de ir para uma outra cidade, falar para outras pessoas sobre Deus, ensinar outras pessoas. E os discípulos pensaram, o melhor caminho é que a gente atravesse, o melhor caminho é atravessar o Mar da Galileia. Vamos de barco. Vários discípulos eram pescadores. Então eles sabiam conduzir o barco, sabiam guiar, conheciam aquele lago, né? Eles conheciam o Mar da Galileia. Então, tudo indicava que ia ser tranquilo. Entraram no barco, todos prontos no barco. E quando Jesus entrou, ele estava cansado. Ele tinha passado o dia todo lá falando para as pessoas. Ele estava cansado. Quando Jesus entrou no barco, deitou a cabeça num travesseiro e dormiu. E ele dormiu profundo. Sabe um sono pesado? De cansaço, né? E aí, os discípulos continuaram levando o barco. Tranquilamente, levando o barco. Só que, de repente, não ficou mais tão tranquilo assim. Começou a chover. A chuva foi ficando mais forte, e mais forte, e mais forte. E os discípulos, por mais que conhecessem aquele lugar e soubessem conduzir um barco, eles começaram a ficar preocupados. Porque começou a entrar muita água no barco, muita água. E Jesus continuava dormindo. Os discípulos tentaram, remaram de um lado, remaram do outro, tentaram conduzir de várias formas, mas não conseguiram. O vento ficou forte, a chuva ficou mais forte ainda e eles resolveram acordar Jesus. Senhor, mestre, olha essa tempestade, o senhor não está vendo não, o senhor vai fazer algo? Jesus levantou. Daquele sono profundo que ele estava, ele levantou e deu uma ordem. Para quem foi essa ordem? Será que a ordem foi para os discípulos que estavam levando o barco, guiando o barco? Não. A ordem que Jesus deu foi para o mar e para o vento. Acreditam? Pois é, ele deu uma ordem para o mar. Mar, fique quieto. Vento, calma.
pare! E tudo parou. Tudo parou. Ficou tranquilo novamente. Naquela hora, os discípulos, a Bíblia fala que os discípulos tiveram um grande temor. Mas como se a tempestade já tinha passado? Eles estavam temendo o quê? Eles agora estavam impressionados. E o temor deles agora era com Jesus. Eles não imaginavam que Jesus fosse fazer a tempestade parar. Pois é. Tudo ficou tranquilo. Jesus chegou ao destino, chegou a outra cidade. Mas sabia que eu queria aproveitar essa história para aprender, para a gente aprender junto. 3 coisas sobre Jesus. Vamos lá? Olha só. A primeira coisa que a gente pode aprender com essa história é que Jesus, ele é 100% homem. Como assim, tia? Pois é. Jesus, enquanto estava aqui na Terra, assim, como ser humano, ele era 100% homem. Como a Bíblia falou, ele cansou. Ele estava cansado. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia frio. Ele foi criança. Até machucado ele sabe o que é. Né? Machucar um joelho. Até isso ele sabe o que é. Então, ele também sentia as coisas que os outros estavam sentindo. Só tem uma coisa que Jesus não fez, que a gente faz. Tem uma coisa de diferente. Jesus não pecou. Em nenhum momento. Em todo o tempo em que ele foi homem, ele não pecou. E nós pecamos. Né? Então, a primeira coisa que a gente pode aprender é que Jesus é 100% homem. A segunda coisa que a gente pode aprender é que Jesus controla a natureza. Como assim controla a natureza? Olha só a história que a gente ouviu agora. Ele controlou tudo. O mar parou, o vento parou e tudo ficou tranquilo. Todo o controle ele teve. Ele tem todo o controle. Para Jesus não tem terremoto, não tem furacão, não tem maremoto, não tem tsunami que ele não possa controlar. Ele pode controlar todas as coisas. Até mesmo porque ele fez parte da criação. Como Deus. Como assim? Ele não era 100% homem? E aí a gente caminha para a terceira coisa que a gente tem para aprender. Olha só, a primeira foi qual? Jesus é 100% homem. A segunda, que ele tem o controle sobre a natureza. E a terceira coisa é que Jesus é 100% Deus. Pois é. Por isso que ele tem o poder de controlar a natureza. Ele é 100% Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. E se a gente pensar nos discípulos que estavam lá com ele. Os discípulos andavam com ele. Ouviam Jesus falar praticamente em todo momento. E mesmo assim, eles nem conheciam assim tão bem Jesus, não é verdade? Quem Jesus era verdadeiramente. Eles ainda não conheciam, mas a partir daquele momento em que eles viram aquilo ali acontecer, eles viram que ali tinha que ser o próprio Deus quem tinha que fazer aquilo. Então eles viram que Jesus é Deus. E aí quando a gente olha para a vida da gente, a gente pode vir para a igreja, a gente pode fazer o culto em casa com os nossos pais contarem histórias da Bíblia antes da gente dormir. Mas isso não significa que a gente está conhecendo realmente quem é Jesus. A gente conhece quando a gente também passa a caminhar com Ele. Quando a gente passa a ler a Bíblia, a confiar nele e a entender que Ele é o Salvador das nossas vidas. Aí sim, a gente pode dizer que a gente realmente conhece o Deus verdadeiro, que a gente conhece o Jesus verdadeiro. Olha só as 3 coisas que a gente aprendeu sobre Jesus. 100% homem, tem o controle sobre toda a natureza e 100% Deus. Será que agora a gente consegue perceber como Jesus é grande, como Ele é poderoso e como a gente pode confiar nele? Muito bom isso, não é? E que a gente nunca esqueça que Ele está sempre por perto, cuidando da gente, e a Ele a gente pode recorrer. Quando está passando por uma situação difícil, quando está vendo algo assim que, poxa, isso é impossível de acontecer, para Ele não é impossível. Para Deus, para Jesus, todas as coisas são possíveis. Que bom poder confiar nisso, não é verdade? Então, para a gente encerrar esse momento aqui,
Vamos orar mais uma vez? Vamos agradecer, porque Jesus é maravilhoso, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso e porque Ele tem o controle de todas as coisas. Vamos agradecer a Ele por isso? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor, através da sua palavra, nos mostra como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso. E é maravilhoso poder acreditar nisso e confiar no Senhor. Muito obrigada, porque nós podemos ter a certeza de que o Senhor cuida de nós e está sempre conosco. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Agora, vamos começar a montar o nosso painel, tá? Como a gente está começando a nova série de estudos, a cada semana a gente vai colocar uma imagem ali que representa aquilo que a gente estudou. A nossa primeira imagem é aqui, ó, Jesus acalmando a tempestade. Tá joia? Vamos lá? E junto com a imagem, nós vamos colocar as 3 coisas que nós aprendemos hoje sobre Jesus. A primeira coisa, que Jesus é 100% homem. Nossa segunda lição, que Jesus tem o controle sobre toda a natureza. E a terceira lição que nós podemos tirar da história de hoje é que Jesus, ele é 100% Deus. E que tal agora a gente memorizar o versículo de hoje? E aí, vamos lá? Tu és o Deus que realiza milagres. Salmos 77, 14a. Vamos repetir o versículo para ver se a gente consegue? Vamos lá. Vamos com gestos? Tu és o Deus que realiza milagres. E aí, você consegue repetir comigo? Tá facinho hoje, o versículo tá pequeno. Vamos lá? Tu és o Deus que realiza milagres. Salmos 77, 14a. Olha, fica esperto, tem a semana toda para decorar o versículo. Combinado? E as nossas propostas para as atividades de hoje são: o que é que você vai fazer com isso? Primeiro, você vai colorir. Depois, você vai recortar aqui ao redor. E na linha pontilhada você vai fazer dobras, tá? Tem o passo a passo explicando. Porque aí, ó, vai mostrar enquanto estava na tempestade e depois quando Jesus acalmou a tempestade. Eu acho que vai ficar legal até para você contar essa história para outras pessoas. A segunda proposta, vocês vão confeccionar um barquinho. Nem é igual a esse. O de vocês, ó, é super legal. Ele ainda tem um espaço para você desenhar. Então fica esperto, vê bem direitinho lá na atividade como é que tá tudo explicadinho para que você possa fazer junto com sua família. E quando você estiver realizando as atividades, aí não esquece, tira uma foto. Quando postar, marca o Instagram da igreja. E as atividades estão sempre na descrição do vídeo. Tem o link com o arquivo completo. Tá tudo bem explicadinho. Então, crianças, essa foi a nossa lição de hoje. Até a próxima!